palavra com o amor de Jesus. Já está no coração do pastor. Glória a Deus, meus irmãos. Uma salva então bem forte para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Maravilhoso. Sejam bem-vindos, irmãos. Irmão Luan, sua companheira, irmão Renato. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus venha falar conosco através da sua palavra, que Ele venha manifestar através do seu Espírito aquilo que precisamos ouvir, amém? Não o que queremos, mas sim aquilo que precisamos para crescermos, para termos uma vida abençoada, uma vida de vitória, de conquista, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia, em Marcos capítulo 14, aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 14 vai falar sobre a Páscoa, vai falar sobre a Santa Ceia, mas que tem um ensinamento muito bom para nós aqui, amém? A importância de nós andarmos em temor com Deus, a importância de nós termos temor com as coisas do Senhor, amém? Tudo que Deus deseja de nós é que nós venhamos ter temor, amém? Obediência. Porque nós tendo isso, nós tendo temor das coisas de Deus e a obediência, nós sempre vamos alcançar as bênçãos que precisamos. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 14, no versículo 13, é onde Jesus, Ele está preparando uma mesa, irmãos. Preparando uma mesa para aqueles que estão com Ele, com os seus discípulos, com aqueles que andam com Ele, que acompanham Ele por onde Ele anda, por onde Ele está. E os discípulos e aquelas pessoas amadas os acompanhavam aonde Ele estava, amém? Então, chegava o tempo da Páscoa, não é? Hoje se comemora a Páscoa, não é verdade, irmãos? Não é? Mas se eu falar para você que cristão não comemora a Páscoa, o verdadeiro cristão em Cristo não comemora Páscoa. Amém? E eu explico para você. A Páscoa, ela era realizada na velha lei, na lei mosaica, lá no Antigo Testamento da Bíblia. A Páscoa foi uma ordenança de Deus na época, através de Moisés, para o povo comemorar e ofertar. E Ele criou a Páscoa para que todo aquele povo de Israel daquela época se lembrasse através da Páscoa o que Deus fez por eles quando Deus os libertou do Egito, da escravidão. Deus livrou eles, libertou eles da escravidão, libertou eles da prisão em que eles estavam. E quando Deus libertou, Ele disse assim: olha, para vocês se lembrarem de quem eu sou, para vocês nunca se esquecerem do que eu fiz, vocês vão começar a comemorar a Páscoa. Uma vez por ano se comemorava a Páscoa. E o que era a Páscoa? Era uma reunião, era onde o povo se congregava e cada um tinha que levar uma oferta. Ou aquele que tinha gado, levava o melhor do seu gado. Aquele que tinha das plantação, levava o melhor da sua plantação, da sua terra. Então se comemorava a Páscoa. Lá eles ofertavam a Deus o gado. Lá, como se diz para os dias de hoje, ele entregava o dízimo para Deus. E ali eles queimavam e eles comiam a carne depois. E isso era Páscoa, não tinha nada com ovo de chocolate. Amém? Ia para o templo e lá comemorava-se a Páscoa para eles lembrarem do que Deus fez por eles. Era isso a Páscoa lá na época. Amém? Amém. E Jesus ele veio ao mundo, e Ele veio ao mundo, e Ele viveu entre nós com um objetivo, irmãos. Um objetivo Jesus veio. Jesus ele não veio só para curar. Jesus ele não veio só para ser uma boa pessoa. Jesus não veio só para ressuscitar morto. Jesus não veio só para fazer a vontade do povo. O único objetivo de Jesus era levar todo mundo à salvação eterna. Jesus ele veio para anunciar a salvação eterna. Ele veio para anunciar o quê? Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Jesus veio.
e ele estava entre nós como homem. E ele, enquanto ele estava no mundo, ele estava cumprindo a lei, algo que nós, ser humano, nós não tínhamos como cumprir. Eram 10 mandamentos. Mesmo que tu cumprisse 9, mas pecasse num, ia pecar em todos eles. Não ia ter como se escapar. Ninguém ia se escapar. Então Deus viu isso em nós, essa falha em nós. Além do pecado original, nós não tínhamos como ser salvos. E Deus mandou o seu único filho para que viesse deste mundo e cumprisse aquilo que nós não podíamos cumprir, aquilo que Luan não pode cumprir, aquilo que eu não posso cumprir, que nenhum ser humano nesta terra poderia cumprir. Só o Filho veio. Então Jesus veio no mundo e ele começou a cumprir a lei. Na lei existia o dízimo. Jesus com certeza dava dízimo. Por quê? Porque ele estava na lei. Jesus, ele dava oferta. E com certeza ele dava oferta, porque ele estava cumprindo a lei. A palavra de Deus diz que ele diz assim, ele mesmo falou assim, eu não vim para destruir a lei, mas sim eu vim para cumprir. Ele veio para cumprir a lei. E quando ele cumpriu a lei, todos aqueles lá no final que crescem nele, a lei já não ia estar mais nas pessoas. Todo aquele que recebe Cristo Jesus, que recebe Jesus em sua alma, em sua vida, e confessa Ele como o único e suficiente Salvador, você deixa de viver a lei para viver a graça. Então Jesus, ele estava no mundo e ele estava cumprindo a lei. Hoje você vê falsos pastores de ministério, de sistemas religiosos, falando sobre o dízimo, que tem que dar o dízimo, não porque Jesus falou sobre o dízimo, Jesus falou disso e aquilo. Claro que ele falou, porque ele estava na lei. Ele estava na lei, ele estava cumprindo a lei, e por isso que ele tinha que dar dízimo, ele tinha que cumprir a lei. Ele veio e cumpriu tudo, a tal ponto que ele chegou num momento, e aqui a Páscoa, aí chegou até a Páscoa ele tinha que cumprir. Até a Páscoa, enquanto ele estava vivo, ele tinha que cumprir. E ele, diz a palavra, que ele juntou os discípulos e disse assim, olha, arruma uma casa. A Santa Ceia não foi nem sequer numa igreja, não foi no templo, foi numa casa separada. Amém? Amém. Foi num lugar, não foi no templo na época. E ali Jesus preparou aquele lugar. E esse lugar, irmãos, serve para nós hoje como um ensinamento, que é a mesa do Senhor. É onde você se senta com Ele. E na palavra vai ensinar muitas coisas para você. Então Jesus, até ele, por estar cumprindo a lei, ele teve que participar da Páscoa. Senhor Antônio, o senhor tem um título na sua Bíblia aí? Capítulo 14, versículo 12, tem algum título na sua Bíblia? Os discípulos preparam a Páscoa. É o título. E do senhor, irmão? O senhor, Fernando? A última ceia? Mais alto. A última ceia? A última? Ceia. A última Páscoa. Amém? Amém. A última Páscoa. Então, diz assim, Jesus preparou a mesa para participar da Páscoa, e ele diz, esta vai ser a minha última Páscoa. Porque naquele momento, naquela mesma noite, naquele mesmo dia, ele ia ser preso e ia morrer. Então, ele ia participar da última Páscoa. E todos aqueles que recebem Jesus Cristo, assim como tu recebes Jesus Cristo, e ele morreu e participou da última Páscoa, todos aqueles que estão em Cristo, eles também morreram na cruz. Então eles também não vão participar mais da Páscoa. Então a Páscoa verdadeira é a que Jesus participou e foi a última. E todo aquele que está em Cristo também participou da última Páscoa com ele lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos entrar na palavra para você entender mais ainda. Glória a Deus. No versículo 13, Marcos capítulo 14, versículo 13 diz assim, e enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade
e um homem que leva um cântaro de água, vós encontrará. Segue ele. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Né? Para você ver que não foi no templo. Muitas vezes impõe uma lei nos homens, impõe uma lei nas pessoas. Tu tem que estar na igreja, tem que estar aqui, tem que participar, impõe uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade significa lei. E se você está na lei, você rejeita a graça. Porque tudo que você faz hoje dentro da igreja, a dona Gessi, o seu Antônio, eu, qualquer um que vem na igreja, quando coloca o pé na igreja, ele vem por amor. Por amor, por gostar de estar, de ter prazer de estar em comunhão com os irmãos, mas não como uma forma de obrigação. Jesus preparou um lugar, como dizendo assim, hoje nós vamos fazer a Páscoa, vamos participar da Páscoa lá na casa do Joel. Era como se fosse isso aí hoje. Amém? Mas Jesus, tem uma igreja lá que já é para isso. Não, eu não quero fazer, eu quero fazer lá na casa do Joel. E agora quem é que vai me mandar? É uma ordem do Pai? Amém? Amém. E ali que diz, no versículo 15 diz assim, e ele vos mostrará um grande cenáculo. Cenáculo, irmãos, para os dias de hoje se chama refeitório. Amém? Cenáculo era um lugar onde se juntavam as pessoas para fazerem uma reunião na mesa, seja para tratar o negócio, seja para tratar o que for. Amém? É como hoje se chama refeitório. É um lugar onde você tem aquele momento para estar ali. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam com ele, tinha dito, e prepararam a Páscoa. Prepararam a mesa, como esta mesa que está aqui, que você está vendo. Os discípulos prepararam a mesa, e diz a palavra de Deus, no versículo 17, diz assim, e chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, se reuniram. Irmãos, quando você está na mesa, aquilo que vai começar aqui, irmão, é impactante para nós. Hoje você vai na igreja, o que mais você escuta no sistema religioso? É só coisa boa. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar e é só coisa boa. E você fica feliz, até eu gosto de ouvir umas coisas dessas. Mas eu sei que nem tudo é verdade. Porque quem não anda no temor de Deus e quem não anda na obediência de Deus, não tem como ser uma pessoa próspera, a não ser que barganhe com Satanás. E Satanás, ele se transfigura de Deus. Aí as pessoas cauterizadas, com a mente cauterizada, elas dizem assim, Joel, não, Deus me abençoou, Deus fez isto, Deus aquilo, Deus me abençoou. Mas aí você olha para a sua vida espiritual e você mesmo sabe que está desregrada. Você mesmo sabe que está desleixado nas coisas de Deus. Você sabe, lá no fundo você sabe. Mas mesmo assim você está sendo próspero. Por quê? Porque há um espírito que tem poder para se transfigurar num anjo de luz, diz a palavra de Deus. Amém? Então tem que tomar esse cuidado, tem que ter. Vou mostrar isso aqui agora aqui na palavra para você entender, para você orar, para você vigiar, para você ter esse discernimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então se sentaram na mesa. Se sentaram os 12 e ali eles estavam comendo, já estavam comendo a Páscoa. Eles já estavam comendo a Páscoa. Já tinham feito, eles já estavam fazendo a cerimônia da Páscoa, comendo a carne, comendo o melhor da gordura do gado, já estavam comendo a Páscoa. Mas mesmo comendo a Páscoa, Jesus falou algo para eles, olha aqui, versículo 18. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de me trair. Meu Deus, que forte o que Jesus falou aqui. O que eu digo para você que está aqui nessa igreja, quem está assistindo pela rede social, Deus conhece o teu coração, irmãos.
Deus conhece as tuas intenções. Ele sabe por que você vem na igreja. Ele sabe por que você está na igreja. Ele sabe de tudo e nada fica oculto aos olhos, à mente, ao coração de Deus, ao coração de Jesus. Ele sabe o que está no coração. Você pode glorificar a Deus, você pode dar aleluia, nós podemos aqui, eu e você, redopiar aqui, cheio da glória. Mas Jesus olha para nós, meu Deus, que bonito de olhar isso aí, mas eu olho para dentro do teu coração e eu vejo uma falta dentro do teu coração. Eu vejo algo escuro no teu coração. Quem está olhando para o pastor Xavier diz: meu Deus, pastor Xavier é cheio da presença de Deus, meu Deus, que homem de Deus. Mas ninguém sabe do meu coração. Só Jesus, só Deus sabe do meu coração. E naquele momento, irmãos, estavam ali os discípulos ali, tudo feliz, irmãos, tudo feliz ali, comendo a Páscoa, comemorando a Páscoa. Eles já estavam comemorando a Páscoa, eles já estavam comendo, diz a palavra. Porque ele mesmo diz, olha só aqui, repare, preste bem atenção aqui, e disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair. Já estava comendo com Jesus. Para os dias de hoje, está andando com Jesus, está comendo da palavra de Jesus, mas mesmo assim, glorifica a Deus com a boca, mas o coração está longe da presença de Deus. E nós temos que glorificar por essas verdades, irmãos. Nós temos que glorificar por essa verdade que está me alcançando, está alcançando o coração dos irmãos. Triste seria e perigoso seria se um pastor quisesse ver a igreja cheia. A igreja está cheia, está bonita. Tem que ver uma palavra bonita aqui para agradar o coração. Ali do coração do Luan, ali da companheira dele. Tem que ver uma palavra bonita aqui para não perder essas ovelhas. Não, irmãos, eu tenho que ser verdadeiro com vocês. O Espírito Santo entrega isso para você ao coração. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E o bom da mesa com Jesus, irmãos, o bom da mesa com Jesus é que você aprende a ter intimidade com Ele. Você aprende a ser amigo de Jesus, porque Jesus vai ser verdadeiro com você. Jesus vai ser sincero com o Senhor. Jesus, ele vai te abraçar, ele vai te consolar, sim, mas ele vai olhar para você e dizer: tu está errado, fulano. Tu está errado, esse teu caminho está errado, está te levando a perdição. E diz que nesse momento, quando Jesus falou isso para eles, que um de vocês que está aqui vai me trair, diz que houve um temor entre eles. Imagina, uma festa bonita, uma reunião bonita, e de repente Jesus me sai com essa. Já imaginou, Luan? Você chega na igreja com a esperança de ver coisa só boa, e aí Jesus me vem com essa ao nosso coração. Mas um bom de andar com Jesus, eles já andavam há 3 anos com Jesus. Há 3 anos com Jesus, eles aprenderam alguma coisa. O que eles aprenderam, pastor? O que eles aprenderam? Ter caráter. Eles aprenderam a ter caráter. Nos dias de hoje, se acontece algo entre vocês, nós temos uma mania de apontar o dedo, não é verdade? Não, mas o fulano é culpado. Não, mas a culpa é do ciclano, é do beclano, a culpa é disso, a culpa é do fulano. É assim, não é verdade? Mas quando nós buscamos e temos intimidade com Jesus, quando nós já temos um tempo com Jesus, quando Jesus ele fala para nós, um temor dentro do nosso coração, ele vai direcionar para nós mesmos. Quer ver? E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Quando Jesus falou aquilo, a pessoa se sentiu culpada. Ela teve um temor dela: será que fui eu? Será que sou eu que estou errando? Será que é eu que estou falhando? Será que sou eu que tenho que melhorar? Será que sou eu que tenho que buscar mais a Deus? Será que sou eu? Eu me lembro que eu fui obreiro há muitos anos. E um pastor, muitas vezes, Deus dá o dom para um pastor, mas muitas vezes, dar o dom não significa que você é uma pessoa com sabedoria de Deus. Não.
Quando Deus te dá um dom para algo, você vai ter que aperfeiçoar esse dom. É como você, Luan, o irmão Renato, o Joel que joga futebol. Deus te deu o dom para ser um jogador de futebol. Mas se você não treinar, não é nada. É um perna de pau, como se diz, né? Deu um dom, mas não é nada. Não treina, não pratica. A mesma coisa com a palavra de Deus. Deus te dá um dom para pregar, te dá um dom para tu entregar com sabedoria as coisas com Deus. Mas eu tenho que buscar Deus, eu tenho que me consagrar, eu tenho que aperfeiçoar na palavra. E eu me lembro de um pastor que quando não estava indo bem na igreja, ele botava a culpa nos obreiros. Porque o obreiro está carregado. Porque a obreira está carregada. Porque a fulana está carregada. Eita glória, eita misericórdia. Não, irmão, quando as coisas não estão bem, nós temos que olhar para nós. Sempre é para nós. Não porque o fulano é culpado, não porque o irmão Renato é o culpado, ou o Joel é o culpado. Não, irmãos, é nós. Isso é que Jesus nos ensina. Quando nós temos intimidade com Jesus na mesa, Ele nos ensina o quê? Olha mais para dentro de você. Não olha para o defeito do seu companheiro, irmão. Não olha para o defeito da sua companheira, irmão. Mas olha para você, para dentro. Para dentro de você. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Intimidade com Deus na mesa. A importância de ter essa intimidade. Aí depois que eles estavam comemorando a última Páscoa, Jesus deu uma lição de moral para eles. Porque já tinham a intimidade. Hoje é sexta-feira de cura e libertação. O que eu quero dizer com intimidade é que quanto mais intimidade você tem com Deus, menos das ameaças do inimigo você vai ter. Quanto mais intimidade com Deus na mesa com o Senhor, mais intimidade significa que você tem mais de Deus. Quando Deus te conhece mais, você conhece mais a vontade de Deus, a tal ponto que não vai ter espaço para o diabo querer entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar nos seus negócios, entrar na sua saúde. Ele não vai ter espaço. Mas eu preciso me esforçar, estar sempre na mesa com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aí sim, irmãos. Olha só no versículo 21 agora. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Muitas vezes você ouve o amorzinho de Jesus para cá, o amorzinho de Jesus para lá, e o amorzinho disso, tudo é amorzinho. Só que Jesus, quando ele via que tinha algo, que a pessoa estava na teimosia, que a pessoa estava na rebeldia, que estava dominada por alguma coisa, ele chegava aí, puxava a pessoa. Ele chamava a pessoa na xixa, como diz Gaúcho. Ai daquele que se levantar contra o filho, né? Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele, dá um tom de quê? De ameaça. E quem foi que falou? Jesus. Não é o pastor Xavier, é Jesus. Jesus te ama. Morreu pelos seus pecados, morreu para conceder a salvação a cada um de nós, mas se ele tiver, e por ele te amar, de vez em quando ele vai te puxar a orelha, porque você é filho, você não é mais criatura. Criatura é quem vive na lei. Quem é que vive na lei? É todo aquele que rejeita a graça. Quem é aqueles que rejeitam a graça? Aqueles que não recebem Jesus Cristo, que não querem andar nos caminhos dele. Amém? Quem recebe Jesus, a palavra de Deus diz que todo aquele que recebe Jesus Cristo, Deus dá poder para que se torne filho através de Jesus. Amém? Glória a Deus. E comendo eles, e aqui vai entrar, depois da Páscoa, veio a exortação, uma conversa dura, e aqui vai entrar a ceia. Fazendo o quê? Jesus, enquanto ele estava no mundo, ele praticou
e cumpriu a lei. Mas quando ele estava cumprindo, irmã Ana, a lei, ele já estava abrindo espaço para a graça. Ele estava cumprindo a lei e já preparando a graça. Até antes dele ir para a cruz, ele já estava já deixando e preparando a graça. Amém? Amém. Então ele cumpriu a Páscoa e ele exortou os discípulos. E agora vem a Santa Ceia, que diz assim, ó: e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu. Depois de tudo que aconteceu na mesa, já estava, vamos se dizer assim, já estava acabando a hora, já estava passando o tempo. Aí o Espírito Santo dirigiu Jesus o quê? Bom, a Páscoa é a última Páscoa que você vai participar, Senhor. Como se Deus falando para o próprio Jesus assim, ó: bom, a Páscoa acabou, não vais participar mais, mas agora tu vais ser o principal desse povo. Não vai ser mais o Deus Todo-Poderoso fazer lembrar o povo da época que o povo foi liberto do Egito. Não, agora vai ser tu, Jesus. Toda essa glória vai ser tu agora. Porque agora vai ser através do teu corpo, do teu sangue, que tu vais salvar esse povo. Não do Egito, mas sim do inferno. Amém? E diz assim, ó: tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. Então o que aconteceu? Acabou a Páscoa e entrou uma nova ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor. Para quê? Assim como a Páscoa era para lembrar o povo quando Deus libertou eles do Egito. E a Santa Ceia para quê? Para lembrar o povo que teve um Salvador, que veio ao mundo e que morreu para levar os pecados do povo e para salvar todos eles, para salvar todos nós. A importância da Santa Ceia nas nossas vidas, irmãos, porque a Santa Ceia é para nós estarmos em comunhão com Cristo, para nós termos essa intimidade de estar na mesa com Cristo. Essa é a importância. A Santa Ceia não é para santos, não é para perfeitos. A Santa Ceia é para aqueles que buscam e se esforçam em se santificar, buscam de todas as formas andar conforme Cristo andou, conforme Cristo deixou. A Santa Ceia não é para santo, ninguém é santo aqui. Porque se fosse santo não estaria aqui na igreja, estava lá sentado à direita do Pai. Só houve um santo verdadeiro, que andou sem pecado e morreu sem pecado, levou os nossos pecados, mas ele não tinha pecado. Só Jesus. Mas ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, ele nos permite, através desse momento tão bonito que é a Santa Ceia, de nós estarmos na mesa espiritual junto com Jesus. Por isso que quando você participa da Santa Ceia, você vai lembrar daquele momento quando você pega o cálice, quando você pega o pão, né, e o obreiro Antônio vai consagrar para você participar. Antes de participar, antes de comer a carne, antes de beber o sangue, você vai ter um momento para você refletir, para você pensar: Senhor, essa semana eu pequei, Senhor, essa semana eu errei, mas me ajuda, Senhor. Primeiro me perdoa, me purifica, Senhor, limpa-me, Senhor, meu Pai, e me ajude para que na semana eu não venha cometer os pecados, para que eu não venha cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, para que eu não venha cometer pecado no falar, ou em praticar, ou pensar, seja lá qual for o tipo de pecado. É o momento que você e Jesus, naquele momento, é você ora em espírito e verdade com Deus. Aí quando você termina aquela oração, você não está comendo apenas um pão, você está lembrando que aquele pão era a carne de Cristo sendo esmagada na cruz pelos nossos pecados. Quando você bebe o suco, você está lembrando que não é apenas um suco, mas é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por você. Aquele sangue ele escorreu, irmãos, por um madeiro.
Oh, Aleluia. Glória a Deus nos céus. Santo Jesus. oh, Jesus. 6 horas ele ficou ali naquela cruz, irmãos. Depois daquela intimidade naquela mesa, ele foi para a cruz. Depois daquela intimidade que ele estava ali com você, ele foi para a cruz. Por 6 horas ele ficou ali naquela cruz. 6 horas. E todo o sangue dele foi derramado sobre toda a terra. Por quê, pastor? Porque diz que quando ele morreu, um centurião, para verificar se ele estava morto ou não, diz que cravou uma lança no lado dele. Diz que saiu as últimas gotas de sangue e o resto foi tudo água. Água. Todo o sangue de Jesus foi derramado sobre a terra. Todo o sangue de Jesus foi derramado sobre a terra. O sangue de Jesus, ele nos redime do pecado e nos concede a salvação eterna. E por isso que você não pode rejeitar Jesus. Glória. Glória a Deus, aleluia. Imagina, irmãos, está ali os 12 discípulos ali sentados, como você hoje está aqui sentado aqui na igreja. E eu lamento que alguns faltaram. E aí você está ali sentado, você está ali, estou com meu Senhor. E Jesus diz assim: ei, um de vocês vai me trair. Só que para nós hoje se trair, irmãos, tem muitas formas. De que maneira, pastor? É você voltar para os seus pecados antigos. É você muitas vezes deixar de lado a palavra. Muitas vezes é você deixar de lado a oração. Muitas vezes você deixar de lado. Muitas vezes de noite, de madrugada, Deus está te incomodando. Levanta, vamos ter um pouquinho de intimidade de madrugada, vamos. Aí você olha para o relógio 3 horas da manhã. Não, Senhor, não, amanhã tem que trabalhar. Mas a pior traição, irmãos, é você virar as costas e voltar para o pecado de novo. Voltar para aquelas práticas erradas de novo. Depois que Jesus te limpou, te purificou, depois que Jesus te deixou limpo, te deixou precioso, bonito. Você, da noite por dia, por ter olhado para o homem, por ter olhado para as pessoas, você começou a deixar o seu coração sangrar. Eu não vou mais para a igreja, minha família não se converte, estou na igreja, minha família fica até escarnecendo de mim, fica até me humilhando. Não vou mais. Não, irmão, nunca faça isso. Continue firme. Continue a chorar na presença de Deus até um avivamento acontecer na tua vida. Amém? Amém. Irmãos, a intimidade com Deus, a mesa da Santa Ceia não é uma questão de santos, mas é uma questão de intimidade. Pode estar aquele santificado, não ter cometido nenhum pecado pela sua boca, participar da Santa Ceia, mas também você que na semana pecou, mas se vier com humildade, tem intimidade com Deus, você pode entrar, pedir perdão, se arrepender e participar da Santa Ceia. Jesus disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem comunhão comigo. Você precisa dessa comunhão. Amém? Amém. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração, irmãos.